está aqui conosco. Então, fique de pé, vamos orar pelo servo do Senhor, esse homem que tem levado a palavra do Senhor de forma simples e profunda. Deus vai falar aos nossos corações. Irmãos, tal qual muitas pessoas me falaram na semana passada, que o pastor foi muito usado aqui. Eu sei, pastor Tione, que Deus lhe usa e vai lhe usar nessa tarde, de forma muito poderosa. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, te peço, Senhor, que confirme esta palavra, Senhor, que continue usando o teu servo. Ele irá pregar algo temático sobre gigantes, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor já colocou no coração a palavra para todos que precisam de uma resposta. Fica conosco, usa teu servo, teu pequenino, de forma poderosa, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós iremos ler 7 versículos. Iremos ler 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 45. Enquanto você procura, eu quero magnificar, exaltar e bendizer o bondoso Deus de Israel, pelo privilégio e a oportunidade que Ele concede-me de poder estarmos aqui nesta tarde, mais uma vez, para adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina eternamente. Quantos creem que Jesus está vivo? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marcelo Pantoja. É um homem que eu tenho muita admiração pelo caráter, pela responsabilidade pastoral de cuidar deste rebanho. Que Deus, de uma forma graciosa, possa continuar lhe abençoando sua casa, sua família. Eu fico vendo lá ele brincando com os filhinhos dele, e eu digo, rapaz, dá até saudade de ter mais um menino pequeno. Mas a saudade passa rápido, irmão. Porque o meu já tem 1,86 m de altura, 16 anos de idade, calçando 45, 46. Porque Jesus disse, vou fazer coisas grandes na tua vida. Eu pensei que eu ia ficar rico, mas ele está falando era do menino, irmão. Porque Deus fala de um jeito, a gente entende de outro, né? E aprove o Senhor, está lá o meu garotão já com 16 anos. Esses dias estava querendo me dar trabalho com o negócio de namorada. E aí eu fui para o lugar que tem que ir, para o quarto. Eu digo, Jesus, arranca, tira e leva logo da frente dele. E graças a Deus deu tudo certo. Para a glória de Deus, ele chegou em casa, pai, a menina mentiu para mim, pai, e eu odeio mentira. Eu digo, foi mesmo, meu filho, glória a Jesus. Vai estudar, que no estudo você vai encontrar a verdade. Queridos, quero louvar a Deus também por um casal que está aqui essa noite, que eu amo de paixão, eu, a minha casa, a minha família, nós aprendemos a amar. Já tem algum tempo que nós nos conhecemos e eles, para mim, moram no meu coração, não pagam aluguel, e se alguém cobrar, a gente expulsa porque é demônio. Que é o doutor Rony e a irmã, a doutora Ariane, estão ali atrás. Levanta a mão, vocês. Pronto. Tá bom, gente, não fica olhando demais, não. Vocês também são curiosos. Misericórdia, só para dar uma olhadinha e pronto. Ali está o doutor Rony, a doutora Ariane. É um casal que Deus colocou em nossas vidas e que tem sido bênção. E pastor, eu já chamo ele de pastor, porque ele tem uma ótima palavra. Depois, pastor Marcelo, bota ele numa tarde aqui para dar uma palavra. E toma posse, que o negócio é bênção pura. Então, doutor Rony, doutora Ariane, vocês estão em boas mãos, viu? Pastor Marcelo é bênção. Qualquer coisa é só dar um grito aqui, que a vitória vem em nome de Jesus. Queridos, eu quero também contar um pequeno testemunho antes de ler a palavra. Eu tenho praticamente 1 mês que eu peguei dengue. Quanto tempo? 1 mês. Só que eu peguei dengue, mas as minhas agendas não pegaram dengue. Elas tinham que ser cumpridas. E eu digo, Senhor, e agora? Ele disse, só toma o medicamento e vai, que eu sou contigo. E assim tem sido, são 36 dias consecutivos ministrando. E a gente sabe que quem pega a dengue tem que ficar de repouso. Eu ainda estou muito dolorido, porque a dengue já foi,
mas o médico disse que o vírus ainda fica no corpo, atuando, porque é uma infecção muito forte. Eu ainda estou com a junta do meu tornozelo, a junta do meu joelho, muito dolorida. E aí, para completar, tem mais 15 dias atrás, que eu também fiquei muito gripado, aquela questão toda, e muitos olhos lacrimejando e tomando medicamento, mas toda noite pegando friagem, ministrando, pregando, e eu hoje amanheci com 40 graus de febre. Só que ontem o pastor entrou em contato comigo. Aí eu disse, Jesus, eu vou ter que ligar para o Marcelo e vou dizer que não tem condições. Aí ele disse, qual é o tema lá da campanha? Eu disse, derrubando o gigante. Ele disse, então derruba esses 40 graus. Vá. Eu digo, senhor. Ele disse, vá. Eu digo, então tá bom. Tomei um banho gelado. Quando deu meio-dia, cadê a febre, irmão? Desapareceu. E eu já estou com vontade de correr. Porque Deus é bom, minha irmã. Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz quando quer, na hora que quer, porque Ele é. E escrito está, operando eu. Quem impedirá? Quem veio derrubar o seu gigante esta tarde? Então leia comigo a palavra do Senhor. Versículo 45. Se eu tive febre, não me lembro mais. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Vendo o seu campeão, que o filisteu era morto, que o campeão era morto, o que é que os filisteus fizeram? Fugiram. Diga, hoje à tarde, todos os meus adversários que se levantaram como grandes gigantes vão bater em retirada no nome de Jesus. Quem crê nisso, senta dando glória a Deus e aleluia. Queridos, a priori precisamos entender e compreender que esta porção bíblica é por mais conhecida do que qualquer outro texto sagrado. Esse é um dos personagens que é mais conhecido na Sagrada Escritura. Quem nunca ouviu falar sobre esta grande batalha entre Davi e Golias? Este texto é cenário, esta narrativa é cenário de grandes eventos espalhados pela nossa nação e pelo mundo, assim como também grandes canções intitulam esta narrativa, assim como também nossas crianças aprendem desde pequenininho o famoso combate entre Davi e Golias. Então é uma história muito conhecida. Todavia, por mais conhecida que seja uma história bíblica, eu ainda creio que a Bíblia continua sendo e sempre será uma fonte inesgotável, que jorra para a vida eterna. Ela sempre tem algo novo para nos ensinar.
E olhando para esta batalha entre Davi e Golias, este contexto que está inserido em todo o capítulo 17, nós precisamos levar em conta algumas lições que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para mostrar a você. Esta tarde nós aprenderemos sobre algumas lições da batalha entre Davi e Golias. A primeira lição que eu quero destacar com você é nada mais, nada menos que a batalha era uma batalha representativa. Diga comigo, era uma batalha representativa. Do capítulo 17, do verso 8 até o verso 11, nós vamos encontrar nada mais, nada menos que cada homem do exército se disponibilizou para ir à batalha. Ou seja, do exército dos filisteus, tiraram um homem, a saber, Golias, o famoso gigante. E do exército de Israel, o homem que surgiu para lutar foi Davi. Então perceba que são dois homens em luta, dois homens em combate. Mas o que precisamos levar em conta é que os homens representam o exército e o exército representa o povo. Então pare para observar que a Bíblia está nos mostrando que essas batalhas, essa batalha aqui é uma batalha representativa. Não é só entre Golias e Davi, é entre os filisteus e os israelitas, uma batalha representativa. Se Golias perde a batalha, todo filisteu, todo o exército dos filisteus, todo o povo do filisteu tinha também perdido a batalha. Se Davi perde a batalha, todo Israel também perderia a batalha. Então o que é que eu entendo aqui? É que por trás das batalhas da nossa vida, dos grandes combates que enfrentamos, sempre tem pessoas além de nós envolvidas, e que na maioria das vezes representamos elas também. Ou seja, você está aqui na tarde de milagres, mas não é só por você. Você está aqui na tarde de milagre, não é só por sua cura. Tem alguém na sua casa que precisa. Tem alguém na tua parentela que necessita. Então eu vim esta tarde para profetizar sobre a tua vida. Se você vencer esse gigante, sua casa também vencerá. Se você vencer este combate, sua família também vai vencer. Ou você não lembra de Jairo, que foi ter com Jesus, e a Bíblia diz que ele disse assim: vem comigo à minha casa. Qual era o maior gigante de Jairo? O maior gigante de Jairo era o espírito da morte rondando a sua filha. Mas a Bíblia diz que Jesus está indo para a casa de Jairo, mas o milagre não é para Jairo, o milagre é para a filha de Jairo. Tem alguém aqui esta tarde que veio buscar, e talvez alguém pode pensar que é para você, mas não é. Tem alguém melhor na sua casa que necessita de um milagre, de uma vitória, e eu vim profetizar que hoje você sairá daqui de posse, de posse, de posse da sua bênção, em nome de Jesus. Diga para alguém, diga: eu estou representando alguém. Não é só você mesmo, tem alguém que você está representando. Sua casa, sua família, sua empresa. Porque se você ganhar, sua empresa ganha. Se você ganhar, seu trabalho ganha. Se você ganhar, sua vizinhança ganha. Você tem uma representatividade. Segundo, a primeira lição é que era uma batalha representativa. Segunda coisa que nós precisamos entender é que existem problemas que vão ecoar por vários dias. Ou seja, em segundo lugar, esta batalha nos ensina que existe problemas e adversidades que são pertinentes. Aonde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso no versículo de número 16. 1 Samuel 17, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40, a Bíblia está dizendo,
Amanhecia, anoitecia, o problema estava lá. Amanhecia, anoitecia, o problema estava lá. Amanhecia, anoitecia, o problema estava lá. A fome ia embora, não tem mais vontade de se divertir. A angústia tomou conta, o sono desapareceu. Mas Deus te trouxe esta tarde, na tarde dos milagres, para te dizer: fica em paz. Você receberá força para encarar esse gigante, bater de frente com este mal e sair esta tarde daqui vitorioso. Aleluia. Então diga comigo: primeira lição, era uma batalha representativa. Segunda lição, era um problema pertinente. Terceira lição que nós precisamos aprender, essa é muito top. Escute o que eu vou lhe dizer. Existem gigantes que, se não forem enfrentados, ganhará mais força e mais espaço. Existem gigantes que, se não forem enfrentados logo de cara, quando aparecer, você já dá logo um fatality nele, como diz no desenho lá do jogo do Mortal Kombat. Se você não finalizá-lo na hora, ele vai ganhar uma proporção maior de força e espaço. Aonde é que está isso, pastor? Isso aqui está apresentado tanto no versículo de número 3 e 4. Coloca aqui, versículo 3 e 4, 17, 3 e 4. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. É mais ou menos isso aqui, ó. Os filisteus estão do lado de lá, e os israelitas com seu exército do lado de cá. É isso que o verso 3 está dizendo, ó. Estavam da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Ou seja, do lado de lá estão os filisteus, do lado de cá está os israelitas, e no meio tem um. Esse é o verso 3, coloca o verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Quem foi esse homem que saiu? Golias. Então saiu do arraial dos filisteus. Irmão, Davi não é dos filisteus, não. Tu vigia, que eu escutei alguém dizendo Davi é de Israel, irmão. Tu não mistura as tribos não, que o negócio não dá certo desse jeito não. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Quem é esse homem? Então o que a Bíblia está dizendo é que ele saiu do outro lado. E ele está indo para onde? Ele está descendo em direção ao vale. Está descendo em direção ao vale. Aí coloca o verso 8 aqui agora, para ver onde é que ele já está. Ele está indo, ó. Lá vai Golias andando, ó. Saiu lá do outro lado para perturbar a vida dos crentes. Lá vem Golias. E parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça. Por quê? Porque agora ele já está no vale e Israel está lá em cima. Ei, eu quero que um de vocês aí desça, viu? Quem é dessa casa, dessa família que vai resolver o problema? Eu quero um aí, ó, bora. Quem é daí que ora, quem é daí que jejua? Que eu quero agora é bater de frente com qualquer um de vocês. Desça. Ele sai do lado de lá, se direciona até o vale. Aí agora a Bíblia diz que ele já está em outro local. Quer ver? Versículo de número 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo. Lá ele desce do outro lado para o vale. No vale ele para e clama para que alguém desça até ele. Aí agora o texto está dizendo para onde é que Golias está indo? Para o território de Israel. Enquanto ele está do outro lado lá, se deslocando, no exército de Israel não tem ninguém até agora que se disponibilize a lutar e a enfrentá-lo. Então, como todo mundo cruzou os braços, o inimigo vai ganhando espaço.
Eu saí do outro lado, já estou no vale. Agora eu vou subir, vou entrar na sala dela, depois vou entrar na cozinha, depois vou entrar no quarto dos filhos, e depois vou entrar no leito do casal, e vou entrar na intimidade, e vou criar um espírito de divisão, e vou destruir esse casamento. Se não nos levantarmos para combater, o inimigo ganhará espaço. Versículo 23, ele está subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome é Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e as ouviu. Verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam. Pergunta para o irmão, diga assim, por que tu está fugindo, hein? Por que tu foge do chamado de Deus, irmão? Por que tu foge do combate que Deus coloca diante de ti? Por que tu foge do momento da luta, da batalha? Você nunca leu aquele texto que está escrito assim, não? Ó? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. O que significa resistir? É o diabo tá vindo de lá para cá, e eu bater o pé de vai para onde? Aqui em casa tu não entra, tu não ciranda e tu não mexe com ninguém, porque se encarar eu vou para cima, eu vou para cima. Jejum, oração, comunhão, intimidade, está na hora da igreja se levantar e ir para cima. Profetiza para o irmão que está do teu lado, diga assim, você não vai fugir. Você vai encarar esse gigante e Deus irá te dar vitória. Sujeitai-vos, pois, a Deus. 25, versículo 25. E dizia aos homens de Israel, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar, e há de ser que, pois que é o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, lhe fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então perceba que ele estava subindo, e dizia aos homens de Israel, viste aquele homem que subiu, chegou no território, irmão. Subiu, já está aqui. O mal, o mundo jaz no maligno, já está presente no nosso meio. Agora o que Deus espera de nós é que nos disponibilizamos a lutar, a tirar as vestes da preguiça espiritual e nos vestirmos da couraça da justiça. E irmos em busca daquilo que Deus preparou para nós. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim, tudo que tu precisa já está liberado. Efésios capítulo 1, versículo 3. E Deus nos abençoou com toda a sorte nas regiões. Então se Ele já abençoou, por que eu fico pedindo a bênção? Já está abençoado. Ah, pastor, é porque não chegou. Mas aí você tem que analisar o porquê que não chegou. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção na região. Então, onde é que impera a região celestial? O que é que funciona na região celestial? Coisas espirituais. Então, significa dizer que para adquirir as bênçãos espirituais, você tem que se comportar como? Como um crente espiritual. Agora, o crente, tudo carnudo, tudo friboi, querendo alcançar a vitória. Aí diz que eu sou engraçado, irmão. Eu não sou engraçado, não. É os crentes que me faz raiva. Então, Paulo diz que as coisas espirituais se entendem de forma e as carnais de forma carnal, irmão. Então vamos lá, recapitulando, diga, a primeira lição era uma batalha representativa. Segunda lição, diga, segunda lição, era um problema pertinente. Terceira lição, diga, gigantes que não são enfrentados ganhará mais força e espaço. E isso é verdadeiro, porque a coisa começa na rua, daqui a pouco está dentro da tua casa. Uma palavra fora do contexto vira uma briga entre o casal. É uma coisa simples, que acaba trazendo maiores complicações e que precisam ser enfrentadas. Eu não sei qual é o problema dos crentes brasileiros e do mundo todo, do ser humano em si.
Eu não sei que problema há, irmão, com os crentes que servem a Jesus, que eles não conseguem sentar numa mesa e dizer assim, ó, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu sou um gadareno mesmo. Mas eu estou aqui arrependido e quero mudança. Porque a pessoa prefere se travestir de uma imagem de que está tudo bem, sendo que ela sabe que machucou alguém, feriu alguém, lançou palavras pesadas a alguém, mas ela fica naquela, eu vou lá pedir desculpa, eu vou lá pedir perdão, porque se eu pedir vai achar que eu estou me rebaixando. Então fica aí, altivo, fica aí com as tuas tribulações e angústia. Hoje você precisa derrubar o gigante do orgulho. Chegar para aquele teu marido e bater a real e dizer para ele, ó meu amor, até hoje eu engoli muita coisa calado, mas eu quero que você sente bem aqui e eu preciso conversar com você. Meu bem, você faz isso que me desagrada, você faz isso, fez isso, eu quero viver o resto da minha vida com você. Mas meu amor, desse jeito não está dando, meu bem. Vamos ajustar os ponteiros, vamos fazer aqui. E eu estou aqui, eu sou sua adjuntora, eu sou sua Eva, para lhe ajudar. Mas cadê o povo que faz isso? Não, prefere ligar para a mãe. Ah, mamãe, ele está uma tribulação, mamãe. Mamãe, ele é bruto comigo, mamãe. O que te acha que tua mãe vai fazer para resolver? Porque a Bíblia nos mostra que dentro de um casamento não pode haver influência de terceiros. Deixará pai e mãe iniciar a sua mulher e ambos serão uma só carne. Quem tem que resolver é vocês dois. Os filhos dos crentes estão gostando mais dos professores, dos diretores de escola, que estão tendo paciência para falar com eles sobre a vida, do que o próprio pai e a mãe, que nunca tem tempo para abrir o coração para os filhos. E o Glória até sumiu agora. Então deixa eu ir, senão ninguém fala mais nada. Então vamos lá, quarta lição, diga comigo, quarta lição. Em batalhas como essa, aprenda a fazer as perguntas certas. O problema é que tu faz pergunta fora de contexto, ou faz pergunta na hora errada. Mas a Bíblia nos mostra em 1 Samuel 17, 26. Rapaz, essa menina tem um dedo ligeiro. Quem é? É um rapaz, é um menino, é um varão. É um varão. Varão, Deus continue abençoando o teu dedo, viu? Que ele é ligeiro. Quando eu viro, já está aqui, varão. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Uma pergunta. O que farão ao homem? Em outras palavras, o que é que eu vou ganhar? Foi Davi que perguntou. Qual é a recompensa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Então, primeira pergunta, o que é que eu vou ganhar? E segunda, quem ele é? Então, duas aplicações nós temos para a nossa vida em combate a esse gigante que nós estamos enfrentando diariamente. Primeiro, todo gigante, se vencermos, sempre haverá recompensa para nós. É por isso que você deve encarar, porque a recompensa só vem depois que você enfrenta e finaliza e mata esse gigante. Aí a recompensa virá. Então diga para alguém, diga assim: os céus têm grandes promessas para a sua vida este ano, mas só depende de você finalizar esse gigante ainda hoje. Segunda lição, pastor Marcelo. Quem é este, pois, incircunciso? Filisteu. Todo mundo está chamando de Golias de quê? Todo mundo está chamando Golias de quê? Gigante, o poderoso, o guerreiro que nunca perdeu batalha, o invencível, o imensurável. E olha o que é que Davi olha e diz: quem é esse homem aí? Quem é esse homem aí? O que a Bíblia está dizendo? Que Davi não potencializou o adversário. Coisa que a gente faz, aparece um problema que na verdade é de estatura mediana, mas a gente coloca como causa, meu Deus, acabou tudo, já era, não tem mais solução. E aí quando a gente descobre qual é o problema, era só isso, irmã.
Não, pastor, mas é por quê? Porque a gente potencializa coisas que não devemos potencializar. Então diga, Davi disse, é só um homem para mim. Por quê? Porque ele tinha certeza em quem ele confiava. Então a quarta lição é, devemos fazer as perguntas certas. E quem enfrentar seu gigante haverá recompensa. E não potencialize o seu adversário. E qual é a recompensa? Está no 25, a recompensa. 3 coisas tem guardado para a vida de quem vence gigante. 3 coisas, vamos lá? 25. E dizia os homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes. Diga assim, te prepara para ficar rico, viu? Te prepara para ficar rico, viu? Mas eu ainda tenho notícia para te dar. Não é só riqueza terrena, é riqueza espiritual e riqueza material. Porque tudo que Deus faz é dobrado, é dobrado, é dobrado, é dobrado. Enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha. Tantananã, 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 tantananã. As encalhadas de plantão. Tenho uma notícia para lhe dar. Vença o gigante esta tarde e Deus te levará ao altar com teu esposo. Haverá casamento. E eu e o pastor Marcelo vamos comer bolo. Eita glória. Terceiro, e fará isenta de imposto a casa de seu Pai, a casa de céu. Então, peraí, irmão, que o negócio aqui é bom. Isenção de imposto. Nunca mais o leão te acha. Uau! Nunca mais. Isenção total. A casa de seu. Isso significa dizer o quê? Toda a sua descendência. Agora vamos lá para a nova aliança para aprender um negócio bem gostoso. A Bíblia diz que o discípulo estava triste. Senhor, o negócio está estreito. O que foi, Pedro? Nós não temos dinheiro. E tem que pagar os impostos. E nós está sem dinheiro. Aí Jesus disse o quê? Lance o anzol no mar, vá pescar. E você vai pegar um peixe. E dentro da boca desse peixe vai haver uma estátua, uma moeda. Aí você paga. Paga o seu tributo. E o Jesus, ele era cidadão judeu, sim ou não? Tinha que pagar imposto? Mas pela lei bíblica não podia. Porque ele é descendente da casa de quem? Da casa de Davi. E o que é que está escrito aqui? Que seria isento toda a sua casa. Ou seja, Jesus não precisava pagar imposto, porque ele é da linhagem de Davi, da descendência, do tronco de Davi. Mas por que Jesus pagou o imposto se ele não precisava pagar? É simples, para dar aos discípulos e a toda a sociedade o exemplo. Então diga para o irmão, não é porque você não precisa fazer, que você não deve fazer, para dar o exemplo. Faça e dê o exemplo. Pastor, eu sei que isso não é pecado, não sei o quê, mas faça, ande na linha para dar o exemplo para alguém. Porque Jesus fez isso e somos imitadores dele. Amém? Então, caminhando para o fim. Quinta lição. Davi sabia se desviar dos combates errados. Davi sabia se desviar dos combates errados. 1 Samuel 17... Errou, é 30. 1 Samuel 17, verso 30. E desviou-se dele. Desviou-se dele de quem? Quem? Volta o anterior aí, para eles entenderem a história. E ouvindo Eliabe. Pronto, agora põe o próximo. Desviou-se de quem? Porque quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, quem aparece gritando com Davi? Seu irmão, Eliabe.
E aí o texto diz que Davi toma que atitude? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Ou seja, está Eliabe aqui, tu veio fazer o que aqui? Tu largou as ovelhas de meu pai. Só que Davi não tinha largado as ovelhas, ele deixou outra pessoa responsável, tomando conta, porque Davi tem caráter. Resultado, tu largou tudo lá e veio para cá, tu veio foi espiar a gente, tu é curioso. E aí sabe o que Davi fez? Desviou-se dele. Por quê? Não vale a pena ter esse combate, porque contra irmão a gente não combate. Nosso inimigo não é nossos irmãos, nosso inimigo não é Eliabe. Então, de Eliabe ele se desvia, ou diga, de Eliabe, Davi se desvia. Quer ver outro combate que ele não enfrentou? A Bíblia diz que Saul perseguia Davi, e a Bíblia vai mostrar que por N vezes ele fugia de Saul. Então, de Eliabe ele desvia, de Saul ele foge, mas de Golias está fazendo o que aqui? Ei, vem fazer o que aqui no meu território? Vem afrontar quem aqui hoje? Eu sou filho do Deus vivo, e daqui você não vai sair com vida. Diga para o irmão que está do teu lado, diga, aprenda a se desviar das batalhas que não te trazem nenhum benefício. Contra irmão a gente não luta. Por que ele não lutou contra Saul? Porque Saul era um ungido. Contra a liderança a gente não luta. E a gente luta contra quem? Contra o inimigo. O inimigo aqui é Golias. Então é contra ele que temos que lutar. Sexto princípio: Deus não precisa de gigantes para derrubar gigantes. Sexta lição: Deus não precisa de gigantes para lutar, para derrotar gigantes. Aí você vai encontrar isso em 1 Samuel 17, verso 33, quando Saul diz assim: ei, tu é muito moço, este gigante é guerreiro desde a sua mocidade, já matou muita gente, tu vai morrer, menino. Mas Davi entende, Davi compreende que a escolha de Deus é diferente da escolha dos homens, porque os homens querem escolher coisas grandes para enfrentar coisas grandes, só que Deus pega o pequeno para confundir o grande. Ele pega as coisas que não são e confunde com as que são, só para mostrar que Ele é. Pastor, não entendi. Eu estou lhe dizendo, pode ser o menor da tua casa, o mais simples, aquele que leva a vidinha mais pacata, mas fique tranquilo, sossegado e em paz. Esse gigante que está dizendo que é grande na sua casa, na sua parentela, na sua família, na sua empresa, na sua saúde, nos seus negócios, ele será derrotado, não é pelo grande, não é pelo maior do que você, é por você. O pequenininho, o bichinho de Jacó, é você, o menor da casa, que destruirá. Porque tem coisa na nossa casa que a gente acha que se o presidente da convenção for lá e orar, resolve. Quando na verdade Jesus está dizendo assim: ei, manda teu filho orar, manda tua filha orar. É o menor da casa. Mas a gente fica pensando que é só o presidente da convenção que vai lá orar e o mal vai cair. Porque a gente só pensa que é os grandes. Não. Deus está atrás dos pequenos. Deus usa os grandes no momento certo para usar o grande. Mas essa vez aqui agora é do pequeno. O grande que quer ser usado por Deus, que diminua e se torne pequeno. Amém? Sétima lição: Deus, a Bíblia vai dizer que eu e você não devemos, diga, não devemos trocar as armas de Deus pelas armas de Saul. Por qual razão Saul deseja que Davi lute com a sua armadura? Por qual razão? Só tem um motivo, irmão, bíblico. E qual é o motivo bíblico, pastor? Primeiro, a gente sabe que a armadura não cabia. Não, porque Davi é de pequena estatura e Saul era muito alto, de ombros largos. Não dava. Mas qual é o intuito de Saul? Botar Davi para vestir sua armadura. Porque a batalha está acontecendo, vai acontecer aonde? No vale. E quem está lá em cima está assim, ó. Não tinha binóculo na época. Não tinha lupa. Então o povo estava com dificuldade para ver. Quem quisesse ver de perto tinha que ir lá
mais para perto na batalha. Então quem está lá em cima, tanto dos filisteus quanto dos israelitas, estão tentando ver o que está acontecendo naquele monte de soldado brigando. A guerra está travada. Agora detalhe, qual é o intuito de Saul colocar a armadura em Davi? Porque a armadura de Saul era personalizada, era costurada propriamente só a ele. Era uma identificação do rei. Então, se Davi usa a armadura de Saul e ganha, o que é que Saul estava dizendo? Todos vão pensar que foi eu que ganhei a batalha. Só que Jeová não divide a glória com o homem. Diga para alguém que está do seu lado: você não precisa das armas de terceiros, você não precisa de recursos humanos para derrubar esse gigante. Deus vai lhe dar armas poderosas para você vencer. E por que Deus não deixou? Por isso que Davi disse: não quero. Porque se Davi aceita e ganha, a glória fica para Saul. Só que a glória aqui não é de Saul, é do Senhor dos Exércitos. É Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado. Então profetiza para o irmão e diga assim: olha, quando o milagre acontecer na sua casa, lembre-se que foi por causa dele, foi por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Encerrando, olhe para cá. Então a sétima lição é: não troquemos as armas de Deus pelas armas. Oitava lição, essa é terrível. Pastor, o senhor descobriu isso tudo de ontem à noite para cá? Foi. Enquanto eu estava com febre. Era eu queimando e Jeová queimando meu juízo. Escute. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as vozes que você ouve. Eu poderia dar um tema agora para essa mensagem. Qual? As 4 vozes que Davi ouviu. As 4 vozes que Davi ouviu. Pastor, e qual foi as vozes que ele ouviu? Coloca aqui, ó, 1 Samuel 17, 25. A primeira voz foi as vozes dos soldados. É os soldados que estão dizendo para Davi o que é que vão ganhar. O qual é a recompensa. Então diga: primeira voz, voz dos soldados. Segunda voz, verso 28. Verso 28. É a voz de quem? Eliabe, seu irmão. E qual é o intuito dessa voz aí? É desanimar Davi. Então diga: primeira voz, soldados. Segunda voz, Eliabe. Terceira voz, verso 33. Terceira voz, verso 33. Porém Saul disse a Davi. Qual é a outra voz? Saul. É a voz de quem? De Saul, a voz do rei. Quarta voz, verso 42 ao 44. Bora descobrir a quarta voz. A quarta voz. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. 43. Disse, pois, o filisteu. Quem é que está dizendo? Quem é esse filisteu? Golias. Então a quarta voz é de quem? Então vamos lá, diga: primeira voz, soldados. Segunda voz, Eliabe. Terceira voz, Saul. Quarta voz, Golias. O que é que representa a voz do soldado? A voz do soldado representa a voz do medo. A voz de Eliabe representa a voz ao mesmo tempo descrédito. A terceira voz é a voz de Saul, que representa a impossibilidade. Tu é muito moço, não vai dar conta. E a quarta voz é a voz da afronta. Vou pegar você, vou fulminar você e vou dar sua carne aos cães. Só que Davi ouviu a voz dos soldados, ouviu a voz de Eliabe, ouviu a voz de Saul, ouviu a voz de Golias, mas em momento nenhum Deus falou. Não tem a voz de Deus aí. Só dos adversários, só dos gigantes. Aí eu lhe pergunto: e por que Deus não falou? Deus está em si? Então pega essa para a gente ficar de pé e dar agora. Diga assim, ó: Deus não falou
porque já tinha falado. E quando Deus fala, Ele não precisa repetir de novo. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. E aonde foi que Deus falou, irmã? Lá atrás, 1 Samuel 16, quando o azeite desceu. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: Deus não vai repetir que é com você, porque disso você já sabe. Esta tarde você já sabe que Deus é com você. Eu quero convidar só os valentes aqui na frente, que precisam ver seus gigantes tombarem esta noite ainda. Saia do seu lugar. Só os valentes. Nesta tarde. Não, mas vai tombar de noite também. Na tarde você vem receber a oração, e quando der a noite, a sua vitória já está na mão. Eita glória. Venha para perto os valentes. Os que sabem que não vão dar ouvido à voz da afronta. Os que sabem